Boa tarde a todos e todas, amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com alegria que a gente retorna aqui ao GETAL, dessa vez no período da tarde, para podermos conversar um pouco, à luz da doutrina espírita, sobre as angústias, os problemas, as dificuldades que a humanidade vem enfrentando nos dias atuais. Na Grécia Antiga, berço do pensamento da humanidade, um palestrante muito conhecido e respeitado, chamado Licurgo, era requisitado para falar dos mais diversos assuntos. E todas as vezes que ele era convidado para trazer as suas ideias e as suas reflexões, a notícia que corria é que Licurgo ia falar. Então isso causava um impacto muito grande na sociedade da época. E as pessoas ansiosamente aguardavam a palestra de Licurgo para poderem beber da fonte do conhecimento daquele homem e de suas palavras. Certa feita, Licurgo foi convidado a falar sobre educação. E para estranhamento de quem lhe fizera o convite, o mestre da palavra e do pensamento pediu 4 meses para poder se preparar, para poder elaborar uma palestra sobre educação. É evidente que todos aqueles que o convidaram e que aguardavam ansiosamente a sua fala ficaram tanto quanto decepcionados. Mas ele é tão inteligente, ele é tão capaz e pediu 4 meses para falar sobre educação. Acharam um tanto quanto estranho e até alguns daqueles que eram entusiastas da palavra de Licurgo se decepcionaram. Mas não havia outro jeito, aguardaram os 4 meses e no dia aprazado, o anfiteatro estava lotado de pessoas que queriam ouvir a palestra do grande orador grego sobre educação. Ele chega e, estranhamente, traz 2 jaulas com 2 cães enormes. Pede para que se coloque uma jaula do lado direito e pede para que se coloque uma jaula do lado esquerdo. E para a surpresa de todos, em 2 gaiolinhas pequenas haviam 2 lebres. Então ele pede para que se abra a primeira gaiola para que a lebre pudesse sair. E no meio do palco, no anfiteatro de onde ele proferia a palestra, a lebre corre, dá alguns pequenos saltos. Nesse instante ele faz sinal para que se abra a primeira jaula onde estava aquele cão enorme. Evidentemente, no instante em que se abre a jaula, ao observar a lebre, ele corre de encontro a ela e a estraçalha na frente de todas as pessoas, que horrorizadas não entendiam como é que um homem sábio, inteligentíssimo como aquele e de rara sensibilidade, prepararam uma palestra para falar sobre educação e trouxeram um cachorro enorme, um cão enorme, que estraçalhou a lebre na presença de todo o auditório. Então ele faz um sinal ainda sobre o impacto do público e os despojos, aquilo que sobrou da lebre é recolhido. O espaço é limpo. Depois que isso é feito e o cão é retirado, ele pede para que se solte a outra lebre. A outra lebre é solta, então ele faz sinal para que se solte o segundo cão. E na hora em que abrem a jaula, o segundo cão se vê livre, ele corre em direção à lebre e quando chega junto dela, brinca, lambe, cheira e faz pequenos gracejos. E se volta para o público e diz assim: vocês me pediram uma palestra sobre educação. Acabei de fazer a palestra. O primeiro cão não foi educado. O segundo cão foi educado. Muito obrigado e boa noite. E as pessoas ficam surpreendidas. Eu estou trazendo a narrativa dessa história para propor uma reflexão nessa tarde acerca do que nós estamos vivendo na humanidade nos tempos atuais. Acerca daquilo que o Espiritismo propõe para nós, daquilo que o Espiritismo tem como bandeira para as nossas vidas.
Nós sabemos, e eu digo isso incansavelmente, que a doutrina dos espíritos não é uma doutrina salvacionista. O espiritismo não veio à Terra para salvar ninguém. O espiritismo é uma proposta educativa. E aí, quando se trata de educação, de seres integrais, segundo a própria Joana de Ângeles, somos seres integrais, espíritos vivendo uma experiência humana. Mas precisamos entender que na utilização e na manifestação do nosso corpo enquanto espíritos encarnados, existem algumas coisas que precisam ser consideradas. Nós somos espíritos, portanto precisamos de alimento espiritual. É isso que a gente veio fazer aqui essa tarde, buscar alimento espiritual. Mas antes de vir buscar o alimento espiritual, nós precisamos almoçar. Nós almoçamos, espero que todos tenham almoçado. Né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, ter asseio, higiene, limpeza. Então existem instâncias da nossa vida aqui na Terra que elas precisam ser cuidadas. E existe também a instância emocional. Então nós somos espíritos que nos manifestamos num corpo físico, através da mente e através do corpo. Não adianta ir só para a academia e cuidar do corpo. Não adianta vir só para o centro espírita tomar passe achando que vai ter uma vida feliz e que a gente pode viver protegido de todo o mal. E não adianta também ficar cuidando só da mente, procurando fortalecer o nosso intelecto, acreditando que nós nos tornaremos PhDs. Então é preciso a gente começar essa nossa conversa para falar sobre educação, entender que nós temos 3 instâncias que precisam ser cuidadas. Vou repetir, não adianta ir só para a academia, não adianta vir só para o centro espírita e não adianta cuidar só da mente. A vida, ela pede equilíbrio. E é aí que a gente enfrenta as dificuldades. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente experimenta esse mundo, já através do berço, a gente começa a perceber o mundo. Segundo Sigmund Freud, nós temos cinco fases de desenvolvimento da criança, 5 fases psicossexuais da criança. A primeira fase é a fase oral. A fase oral é quando a criança começa a reconhecer o mundo pela boca. Então ela começa a reconhecer o mundo pelas sensações. E é através da saciedade, da amamentação. Pode perceber que tudo que a criança pega, ela quer levar à boca. Por quê? Porque a área erógena da criança são os lábios. É a partir daí que ela vai descobrindo, desvendando o mundo, conhecendo através das sensações, do toque, daquilo que efetivamente lhe dá prazer. O que dá prazer para a criança é saciar a fome. Ela ainda não tem a sua capacidade cognitiva desenvolvida, e isso vai se dar a partir dos anos. O cérebro vai amadurecendo e ela também vai amadurecendo na sua capacidade cognitiva de interpretação e de conhecimento das coisas. Muito bem. Vem a infância, também um mundo em que a gente percebe as coisas pelas sensações. E quando a gente vive baseado nas sensações, é muito mais fácil que nós nos embriaguemos de prazer e esqueçamos qual é a nossa origem. E a nossa origem é a origem espiritual. Então é claro que hoje a humanidade vive mergulhada na busca dos prazeres, na busca daquilo que ela consegue identificar pelas sensações. É muito difícil quando você diz para uma pessoa, olha, é importante você se conectar com o sagrado. Mas eu vou me conectar com o sagrado como? Se eu gosto de comida, eu consigo sentir a vida quando eu bebo, eu consigo sentir a vida quando eu fumo, eu consigo sentir a vida quando eu mantenho relação sexual. Então, é muito difícil para o espírito compreender que as sensações acabam embotando o eu. As sensações que a gente vive inibem a nossa consciência. Então, quando você diz para alguém assim, faça uma prece, tem gente que até ri. Fazer uma prece? Mas isso é o quê? E quando a gente vem numa quinta-feira à tarde, às 15 horas, aqui para o Getal, e nos predispomos por 40 minutos, 45 minutos, silenciar a nossa gritaria mental,
silenciar as nossas inquietações e os nossos desejos e os nossos sentidos, por alguns instantes a gente experimenta outro tipo de energia, outro tipo de vibração e outro tipo de sentimento. Então são raras as vezes em que nós nos permitimos manifestar a nossa espiritualidade, quando nós silenciamos a gritaria mental, quando nós silenciamos o campo dos sentidos. Aí a gente vem para cá ou para uma igreja e as pessoas dizem assim, fazem uma prece. Você pode fechar os olhos, as pessoas fecham os olhos. Por quê? Porque fechando os olhos elas não veem mais aquilo que está à frente. Então eu fecho a primeira porta que eu fecho os olhos, eu não estou vendo nada, não estou vendo ninguém. Respire profundamente. A pessoa respira, aí começa a experimentar um estado de mais alívio, de mais serenidade. E quando se faz isso, a gente entra num outro momento de vibração. Veja, eu cheguei aqui no Getal agora há pouco, a minha amiga Givanete me recebeu, tinha uma música ambiente, não tinha? Tinha, né, gente? O que essa música faz com a gente? Ela nos relaxa. Então você vem da agitação do seu dia, das angústias que te acompanham cotidianamente, porque não tem ninguém aqui nessa sala que não tenha angústias, que não experimente inquietações. A gente vem e se permite momentaneamente experimentar um estado diferenciado de consciência. E quem consegue fazer isso hoje, cuidar do seu lado espiritual, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, está alimentando o espírito. Num mundo em que a maioria das pessoas se manifesta pelos processos de ansiedade, é evidente, tudo é muito complicado. Um escritor também da Grécia Antiga, Esopo, ele dizia assim, é melhor comer um pão embolorado em paz do que um banquete com ansiedade. Isso é muito significativo. Muito significativo. É melhor comer um pão embolorado em paz do que um banquete rodeado de ansiedade. Essas situações que nós vivemos hoje, atendendo à demanda do mundo, o mundo traz para nós, para os nossos sentidos, não traz para a nossa consciência, não traz para o nosso espírito, traz uma urgência de felicidade, traz uma urgência de experimentar tudo aquilo que está na grande vitrine da vida, os prazeres. E é claro que tudo que é inerente ao nosso corpo e que nós pudermos viver, nós devemos viver. Eu não vim aqui demonizar o sexo, eu não vim demonizar nada. Eu vim demonizar a nossa falta de educação para lidar com a vida. De saber administrar, de ter a justa medida daquilo que eu posso experimentar e ter prazer e daquilo que me embriaga e rouba a minha lucidez. E aí entra os processos de adoecimento. Então, vamos lá. A gente precisa desconstruir algumas coisas na nossa concepção de vida. Nós precisamos desconstruir algumas coisas que nós temos como verdade. Por exemplo, acreditar que nós podemos mudar as pessoas. Muita gente acha, eu posso mudar meu marido, eu posso mudar meu filho, eu posso fazer um esforço e mudar as pessoas. E tem gente que ainda acredita que pode mudar a vida. Então, quando eu vivo alienado dos meus sentidos e de uma percepção muito clara de que não dá para mudar o mundo, não dá para mudar as pessoas, mas dá para mudar o jeito de olhar para o mundo e dá para mudar o jeito de olhar para as pessoas. É diferente. É diferente. E aí, se a gente transita nessa faixa de entendimento e eu passo todo o meu dia tomando conta do meu filho para que ele seja aquilo que eu quero, você está condenando a sua vida à alienação de si mesma ou de si mesmo. E tem gente que vive assim. Uma grande parte das pessoas
com as quais, principalmente quando eu atendo como psicanalista, eu me deparo, são pessoas que guardam a ilusão. Chegam a mim para fazer uma primeira entrevista totalmente adoecidas. E você vai conversar e elas vão falando. Invariavelmente elas vão terceirizando a dor delas. Vão remetendo aos outros a responsabilidade por aquilo que elas sentem. Não têm a percepção muito clara de que os outros fazem conosco aquilo que nós permitimos que eles façam. Pessoas que não conseguem colocar limite. Eu não consigo colocar limite, naturalmente eu vou ser uma pessoa ansiosa, uma criatura ansiosa, alguém que tem dificuldade de ler uma página. Olha, você fazer um adolescente ler hoje é um caso sério. Lá em casa nós baixamos um decreto. Se não ler, as outras regalias serão cortadas. E está lendo. Todo dia pega o livro para ler. E você lê? Você que está aqui comigo, você consegue parar? Você consegue se desligar do WhatsApp e ler uma página? É melhor comer um pão embolorado do que um banquete com ansiedade. Todos esses processos, de adoecimento, eles passam justamente pela nossa falta de educação e da nossa falta de habilidade para colocar limites naquilo que me constrange, naquilo que me asfixia, naquilo que me causa dor. Quando eu estive aqui eu não lembro, foi ano passado, né? Esse ano eu não vim, né? Foi, né, Cláudio, que eu vim o ano passado, né? Foi esse ano? Eu jurava que tinha sido numa vida passada, porque faz tanto tempo. É verdade. Eu falei desse livro aqui, e nesse livro eu escrevi uma frase. Eu posso sair daqui? Posso sim? Eu escrevi uma frase nesse livro que diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e fugir de casa. Mas não é dessa casa aqui não, de alvenaria. É da casa interior. A maioria das pessoas não permanece em sua própria companhia. A maioria das pessoas está sequestrada pelos outros, sequestradas pelas ideias falsas em que acredita que vai poder mudar uma situação que não depende delas. Então, fica aqui a indagação: quanto tempo você permanece em sua companhia durante o dia? Quanto tempo? Não adianta dizer, eu moro sozinho e fico o tempo todo em minha companhia, que eu não vou acreditar. Eu estou propondo reflexões para gerar, não através de você olhar para mim e dizer que eu estou te falando uma verdade. Eu estou te propondo reflexão. Quem vai decidir se é verdade para você é você. Quem vai decidir se aquilo que eu estou dizendo te serve é você. Porque só você sabe o peso das angústias que você carrega, daquilo que te faz sofrer, daquilo que te inquieta, daquilo que te rouba o sono. Quantas pílulas muitas pessoas tomam hoje? Toma pílula para dormir, toma pílula para acordar. Toma pílula porque está triste, toma pílula porque está elétrica demais. Nós estamos tomando drágeas como se essas drágeas tivessem a capacidade de resolver as nossas dores, as nossas inquietações, os males que estão instaurados na nossa alma por causa da nossa compreensão acerca do que é a vida. Ninguém pode dizer assim, hoje eu estou triste. Mas como você está triste? Procura um médico para fazer exames, porque está sentindo dor em tal lugar. No peito, nas costas, no pé, não importa. O médico faz todos os exames. Olha, não encontrei nada. Mas como não encontrou nada? Eu tenho que ter alguma coisa. E aí, a gente percebe que, infelizmente, e eu me incluo nesse número, é claro, nós somos uma falange de neuróticos. E a neurose é um distúrbio emocional sem causas orgânicas. Vou repetir. A neurose é um distúrbio emocional sem causas orgânicas.
Se não é orgânica a minha neurose, esse pensamento que eu fico retroalimentando, aquele pensamento no qual eu me aprisiono, eu crio uma algema, fico preso, não saio daquele círculo, daquela cela que eu elegi viver, porque as pessoas têm que atender o que eu quero. E eu vivo aprisionado nisso, porque o meu filho veio para atender e ser como eu quero. Ele não veio para ser o que ele é e nós dois aprendermos e crescermos juntos. Ele tem que ser o que eu quero. É difícil. Pais não são proprietários, pais são facilitadores da vida dos filhos. Até desenvolver essa compreensão, olha, o povo chora, hein? O povo chora. Então veja quantas situações a gente elabora mentalmente para viver. Quantas coisas são mentiras e que são verdades na nossa cabeça. Tá claro? Aí você vai falar assim, ó Deus, qual é a solução? A solução é a autoeducação, que não é um processo fácil. Não é um processo fácil a gente se conscientizar e desenvolver a compreensão de que nós todos precisamos entender que a vida na Terra não será nunca um paraíso de alegrias. Não será, mas isso não nos condena a vivermos infelizes e sem promover coisas boas na nossa vida e na vida dos outros. Em quantos momentos, né, para quem é mais velho como eu, já viu essas guerras eclodirem em vários lugares do planeta? Né? A diferença é que agora você assiste ao vivo uma família soterrada. E o coração da gente se aperta e se angustia. Mas a gente está numa casa espírita. E o espiritismo é uma doutrina consoladora. Uma doutrina que consola e que educa e que diz assim, todos os espíritos que estão encarnados na Terra, nenhum deles é inocente. Nenhum deles. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento para aprender a amar. E é claro que a gente resvala, quando a gente ama muito, a gente resvala no sentido de propriedade. Eu amo, então me pertence. Eu amo, então é meu. E aí a vida vem e nos mostra que nada nos pertence. E é por isso que é urgente, para que tenhamos saúde emocional, saúde espiritual, a gente entenda que nós somos espíritos em passagem pela Terra. Vale agora. Vale agora. Vale agora. Vale daqui a pouco, quando você estiver com alguém que você ama. Valorize, ame e empreenda na direção da pessoa amada a alegria de manifestar o seu amor. Deixa eu contar uma história para vocês que eu experimentei lá numa escola em Brasília. Me convidaram para fazer uma palestra para adolescentes numa escola e eu fui. E quando eu estava terminando de falar para os adolescentes, a diretora se aproximou de mim e disse assim, quando você terminar, por favor, vai lá na sala dos professores, tem uma menina que não para de chorar. Bem que eu vi que durante a minha fala, eu falava sobre conflitos emocionais entre pais e filhos, tiraram uma garota e levaram. Ela passou por mim, eu vi que ela estava bem emocionada, mas não imaginava que tivesse esse desdobramento. Então, quando eu terminei minha palestra, eu fui. Entrei na sala dos professores e me deparei com aquela menina de 14, 15 anos que chorava feito um bebê soluçando. Então eu procurei acalmá-la. E depois que eu consegui acalmá-la, ainda em soluços, eu perguntei para ela, meu bem, por que você está assim? Ela me disse, é o meu pai.
O seu pai? Mas o que tem o seu pai? O meu pai, ele nunca está sóbrio para ouvir eu dizer, eu te amo, papai. O meu pai nunca está sóbrio para ouvir eu dizer, eu te amo, papai. Claro que quando ela disse isso, ela me causou um impacto e eu estava ali desejoso de ajudá-la. Então eu disse a ela, perguntei, há quanto tempo seu pai bebe? Que você conhece seu pai vendo ele beber? Desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Meu pai bebe. Você acha que você vai mudar seu pai? Não, não vou. Então eu vou fazer uma proposta para você. Você sabe que quem é dependente químico é uma pessoa doente. Então você não pode cobrar dos doentes a mesma coisa que você cobra de quem é são. Ela disse. Dependentes químicos, usuários de drogas, alcoólatras, são pessoas adoecidas. Quem entra nesse nível de adoecimento perde a capacidade cognitiva até de interpretar os próprios afetos. Não percebe o que é um filho, o que é uma mãe? Não tem. Adoeceu, está muito doente. Então, já que você não pode mudar seu pai, você vai mudar ele? Não, não vou. Então, muda o jeito de olhar para ele. Ama seu pai? Mas amar como se ele só vive bêbado? Ame seu pai a si mesmo. Mas como é que eu vou amar? Quando ele estiver dormindo, você vai lá no quarto, se aproxima dele, coloca a mão na cabeça, no cabelo, se você quiser fazer um carinho, e diz assim, papai, eu te amo. Mas ele não vai ouvir. E eu disse, não importa que ele não ouça, importa que você dê amor para ele. Talvez alguns de nós estejamos esperando melhores condições meteorológicas do tempo para dizer a alguém que nós amamos. Existe muita gente embriagada pela indiferença, embriagada de sentimentos ilusórios, de verdades absolutas que só existem dentro da cabeça da pessoa. Mas se você ama, dê amor. Ou você precisa exigir para que a pessoa esteja sóbria na sua frente e você olhar nos olhos e dizer assim, olha, eu te amo. Será que isso é amar? Ou será que amar não é interpretar e entender aquela condição que a pessoa tem, até de incompreensão do sentimento que a gente tem? Creio que isso seja amar. Movimentar as nossas forças para dar o que nós temos. Tem amor, dê amor, assim você se cura. Fazendo a sua parte em direção da construção, não do Oriente Médio que não depende da gente, mas do nosso entorno, ser um entorno de paz, um entorno de amorosidade, de alegria, de felicidade. É preciso ter esperança. É preciso ter esperança, e mais do que ter esperança, esperançar. Esperançar. Colocar a esperança em movimento. Gestos que fomentem um tempo novo. É preciso abandonar as muletas e as bengalas psicológicas de parar de responsabilizar os outros pelas nossas dores. E amadurecer para perguntar no final do dia qual é a parte que me cabe nas dores que eu choro. O quanto eu construí para as lágrimas que eu derramo. Isso é maturidade. É tomada de responsabilidade, é entrar num processo mais maduro, para parar de fugir de casa, como eu disse, mesmo morando sozinho. Não é? É ficar em nossa própria companhia, com as angústias de cada um. Eu abri esse meu livro aqui, o Psil. Antes de começar, eu peguei os 2 livros de bolso que eu trouxe e abri aqui aleatoriamente. E como eu falei de esperança, essa mensagem diz assim, esperança sempre, mesmo em meio à tempestade, o sol voltará a brilhar. Em determinados momentos da vida, olhamos para todos os lados e não vemos saída. Nesses instantes, a saída está na espera, no cultivo da paciência. Daqui a pouco, quando a gente for para casa, se cair um temporal aqui, e nós estivermos sem guarda-chuva, é melhor não sair na chuva.
é melhor esperar. Né? Quando as lágrimas forem torrenciais, o melhor é se abrigar na prece, até que a chuva de dificuldade cesse. Os ventos fortes da provação, os trovões da incompreensão, os raios da maldade irão passar, se você tiver paciência. Mantenha desfraldada a bandeira da esperança em seu coração. E foi o que eu procurei transmitir para a menina, dizendo a ela que ela não se condenasse a viver num deserto de queixas, porque o pai não correspondia àquilo que ela gostaria que o pai lhe desse. Nesse momento, ele não tinha condições, mas ela tinha condições de compreender, de amar e de ajudar. E nós aqui, muitas vezes, temos condições de compreender, de amar e de ajudar aqueles que partilham conosco a experiência no lar, as nossas relações interpessoais, porque é isso que vai dar sentido à nossa vida e à nossa existência. Se não for assim, vai ser bem complicado. Aí eu peguei um trecho aqui do Inimigo Íntimo, que fala sobre contágio emocional. Todo mundo aqui sabe o que é ficar gripado. Todo mundo passou pela pandemia. Então a gente ouviu falar muito de contágio. Mas existe também o contágio emocional. E nesse capítulo desse livro, tem a frase que diz assim, introdutória: influenciamo-nos mutuamente e é preciso filtrar pessoas e conversas que nos cheguem, manifestando conteúdos inferiores. É preciso colocar filtro nas nossas relações, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o filho, seja com o pai, seja com a mãe. É preciso parar de romantizar, de ter essa ideia de que as pessoas, o meu filho é muito bom, ele é maravilhoso, o meu marido é muito bom e maravilhoso, todo mundo é bom e maravilhoso. Todo mundo é neurótico. E romantizar exageradamente faz com que a gente perca a oportunidade de construir relações saudáveis. Relações saudáveis pedem limite. Limite. Eu me entreguei tanto para ele a vida inteira e agora ele me abandonou, fugiu com outra. Entregou tanto que entregou até a sua vida. Esqueceu de você. E quando os jovens me dizem assim que estão muito apaixonados, olha, eu encontrei ele é maravilhoso, ele disse que vai me fazer feliz. Diga para ele que você já vem feliz de casa, minha filha. Porque se a gente não tiver consciência, a gente fica igual papel ao vento, ao sabor dos humores alheios, das neuroses alheias. E a gente precisa pegar a nossa vida, olha, e colocar aqui nas nossas mãos. Quanto tempo eu tenho? Então, o grande desafio das nossas vidas é tomar a vida nas mãos. Isso implica, eu não vou descer que ele saiu, né? Isso implica em lidar com as dores de frente. Isso implica em olhar no espelho e dizer assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer tudo. Eu tenho limitações. Mas é importante que seja qual for a limitação que você identifique, que você não se defina pela sua limitação. Eu digo incansavelmente, pode distribuir. Ela vai distribuir uma folha de sulfite para cada um, por favor, não dobrem nem amassem. Ok? Tá certo, pessoal? Respondam, por favor, tá ok?
Não dobrem nem amassem essa folha de sulfite. Segure na ponta assim. Isso, segure com cuidado. Essa folha de sulfite é a sua vida. Segure ela com cuidado. Então, enquanto ela distribui, pessoal, está valendo nota para ir para o céu. Prestem atenção aqui, olha. Então você pode se olhar no espelho e dizer assim: puxa vida, eu me perdoo. Puxa vida, eu não sou aquilo que disseram que eu era. Você nunca vai poder definir seu filho por uma nota. Se você fez isso, você está sendo cruel com seu filho. Não defina seu filho por uma nota. Não defina seu amigo por um erro. Não defina a sua vida por um problema. Não defina a sua vida por uma dificuldade. Você é muito maior do que tudo isso. E se você se definir porque não conseguiu ser boa de matemática ou de português, ou porque o seu casamento fracassou, você está fazendo a sua vida muito pequena. A sua vida é muito maior do que qualquer relacionamento. E a sua vida é muito maior do que dar nota em qualquer disciplina. E o seu filho é muito maior do que tudo isso. Então, é evidente que a gente precisa desenvolver um olhar de mais compaixão para conosco. Eu também quero, viu, uma folhinha dessa. Tem ainda? Está faltando alguém? Tem alguém sem vida aí? Muito obrigado. Eu estava dizendo, vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui em cima, tá? Eu estava dizendo agora há pouco que é difícil tomar a vida nas mãos. Como é difícil. E se a gente tem uma fala que eu aprendi que diz assim: quando a gente toma uma decisão, metade dos problemas estão resolvidos. Quando você se posiciona. Eu não quero. Pronto, se posicionou. Você podia até querer por dentro, mas você se decidiu. Eu vou convidar vocês, os senhores e as senhoras, no encaminhamento no final do nosso encontro, a ficarem de pé. Por favor. Todos estão me vendo aqui na frente, ok? Essa folha de papel que vocês estão segurando é as vossas vidas. É as vossas vidas. Nós somos aqueles espíritos que estamos situados naquela faixa. Está chovendo? Ai, meu Deus, que horror, está chovendo tanto. Está fazendo calor? Ai, meu Deus, que horror. A gente reclama de tudo. Tudo na vida para nós é um grande problema. Tudo se reveste de muita queixa. Nós somos essa folha de papel. Então, você vai fazer exatamente isso e você vai ver como nós reclamamos. Todo mundo balançando a vida agora. Vamos lá, minha gente. Estão ouvindo o barulho? Então a gente passa pela vida assim, muito tempo, reclamando, blasfemando, falando mal. Mas agora você amadureceu e diz assim: eu cansei de sofrer, cansei de ser refém das ações alheias e vou tomar a minha vida nas mãos. Quando você se decide a tomar a vida nas mãos, dói bastante, o barulho até aumenta. Então, tome a sua vida nas mãos agora, olha. Tem gente com vida bem comprida, olha, está demorando. Tomou sua vida nas mãos? Perceberam que quando a gente decidiu tomar a vida nas mãos, doeu mais? Aumentou o barulho? Não aumentou? Mas você tomou. Então agora você vai pegar a sua vida e vai abrir ela assim devagarzinho. Abra a sua vida. Perceba quantas cicatrizes, olha para ela, minha gente. Como foi difícil chegar até aqui, né? Pegou sua vida, estica a danadinha aí, deixa ela retinha. Olha que interessante a sua vida. Tomou ela, segure sua vida de novo.
Veja se mudou alguma coisa. Você parou de reclamar, não é? Pois é, pode sentar, obrigado. Não amasse e jogue fora a sua vida, guarde na gaveta. De vez em quando você abre e olha para ela e você vai perceber que para nascer dói. Dói. Para amadurecer também dói. Mas que é possível, a partir de agora, como dizia Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. E nos momentos de maiores dificuldades, busque a conexão com Deus, com o sagrado. E assim, a gente vai tomar café da manhã, vai almoçar, mas vai cuidar do espírito, vai orar, vai adquirir hábitos novos. Quando a tempestade estiver intensa, você se recolhe e pede ajuda. Você vai caminhar na praia, você vai para a academia, você vai fazer tudo que a vida te possibilita. Tudo é bonito quando feito com medida e com tranquilidade. Antes da gente encerrar, dia 3 de setembro eu lancei o meu 96º livro na Bienal do Rio de Janeiro, junto com o meu amigo André Trigueiro. Nós lançamos esse livro infantil que se chama O Grito da Terra. O Trigueiro não escreveu o livro, quem escreveu fui eu. Por que ele é meu parceiro aqui no livro? Porque eu escrevi esse livro, esse texto para as crianças, baseado numa palestra que ele faz sobre preservação ambiental. Né? Então está aqui. Se você quiser, eu vou apelar para você agora. Você pode esquecer todos os meus outros livros ali que eu trouxe. Mas se você comprar esse livro, você vai estar ajudando uma causa muito nobre e uma ONG que auxilia crianças autistas com diversas distonias mentais. Então, fica o convite. Se você quiser conhecer as minhas outras obras, eu apresento para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Eu escrevi 28 histórias infantis, uma para cada capítulo. Agora a sua criança vai ser liberta. Você não vai pegar mais o Evangelho de Kardec e ler e perguntar o que ela entendeu. Não é? Porque na maioria das vezes elas não entendem nada. Tem aqui uma história infantil para cada capítulo que você lê quando fizer o Evangelho no lar, para a sua criança participar do Evangelho e ter um aprendizado e se alimentar também espiritualmente. Ano que vem, se Deus quiser, eu volto para lançar o Livro dos Espíritos para criança. E aqui, o Inimigo Íntimo que eu mostrei para vocês, o Psil, o Caminhos da Alma, que é baratinho, é só R$15 esse livro, lá do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Nós lançamos pela editora do Lar de Frei Luís e os direitos autorais são doados para o Lar de Frei Luís. E tem aqui um romance muito lindo que eu levei 14 anos para escrever, que se chama O Gladiador. Os meus livros normalmente são escritos em 1 mês, 2 meses. Livros infantis eu escrevo em 40 minutos. Quando a inspiração vem, arrebata, né? Mas aquele ali é um livro muito especial, que eu chorei muito para escrever. Eu parava para chorar, para depois voltar a escrever. Eu quero deixar uma mensagem final de gratidão pelo convite para estar aqui. Obrigado, Cláudio, por abrir as portas e me dar essa oportunidade de poder ser útil. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, está lá no Instagram, @AdeilsonSalesOficial. Às quartas-feiras à noite eu faço uma live, comecei ontem, que se chama Falando ao Seu Coração. E seja qual for o instante de dificuldades que você esteja vivendo, acalma o coração. Tu és um filho bem amado e querido por Deus. A misericórdia divina jamais te abandona, não te dá as costas.
Mas talvez a tua percepção de vida e de urgência, de querer que os problemas sejam resolvidos, não te deixe perceber o tanto do amor que Deus tem pela tua vida, por você, que é pessoa cara ao coração de Deus. Então, nas horas mais difíceis, faça uma oração, uma prece. Mesmo que você me diga que ora muito, ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, eu digo para você, ore. E se você me disser assim, Adeilson, ninguém ouve as minhas preces, eu vou te responder com Alta de Souza dizendo assim, meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. É preciso que voltemos ao nosso templo interno, que invariavelmente a gente abandona, porque é lá dentro desse templo que Deus falará ao teu coração. Muito obrigado.